Boa tarde, pessoal. Hoje é quinta-feira, 31 de outubro de 2013. Estamos aqui no Dia das Bruxas para falar de esportes, da Web TV de Esportes do Jornal NH. Eu sou Chico Lúcio, editor, apresentador agora também aqui da Web TV. E tem ao meu lado o Christopher de Matos, né? O nosso também co-apresentador, repórter, produtor, colunista de Canudos, que mais colunista da ABC Domingo, cara que faz quase tudo aqui também no Jornal NH, que vai falar hoje sobre a sua função principal aqui no jornal, né, Christopher, que é de esporte. Dizem que eu só pago para isso. Dizem que a gente é pago principalmente para isso, né? Então vamos tentar justificar um pouco disso aí agora, falando do que aconteceu ontem à noite no jogo do Grêmio, né? O Grêmio acabou sendo derrotado pelo Atlético Paranaense por 1-0 na primeira semifinal da Copa do Brasil. Prevê também um pouco do Novo Hamburgo, né, que joga hoje contra o Inter pela Copa Metropolitana, primeiro jogo da final. E também falar da seleção brasileira, que hoje convocou, teve uma novidade, um cara que parece uma revelação pro futebol, né, que foi chamado hoje pelo Filipão, Robson Arantes do Nascimento. Brincadeira, mas vamos lá. Começando, né, Cristo, já que é Dia das Bruxas, falar do dia que o Grêmio quase foi enfeitiçado pelo Atlético Paranaense, mas acabou conseguindo, na pior das hipóteses, nunca perder por 1-0 é um bom resultado, mas conseguiu ali, chega na arena sabendo o que tem que fazer. Não vai ser fácil, mas o Grêmio sabe do que precisa ser feito no próximo jogo. Penso que o mais importante agora é olhar para frente, né, Chico? Passado esse jogo, o que pode ser feito para seguir nesse teu ritmo de Dia das Bruxas, para exorcizar esses demônios que perseguem o Grêmio há 12 anos sem taça. O mais importante, acredito ser, tentar encontrar o que o Grêmio ainda não encontrou nesse segundo semestre. Parece complicado, mas realmente a tarefa não é das mais simples. Tem muito torcedor pessimista, logicamente, mas tem outros acreditando demais na camisa, na mística, no na fator imortalidade, arena, essas coisas que a gente sabe que entram em campo, mas quando a técnica ajuda. O Grêmio vai precisar ser mais do que tem sido. E como pode ser? Aí é uma grande questão, é uma incógnita. Agora, o Grêmio vai precisar fazer o que não tem feito, que é atacar, saber atacar. Atacar com qualidade, né? Que é não desperdiçar chances como tem desperdiçado nos últimos jogos. A gente vai pensar com os jogadores que estão de fora, Kleber, Barcos e Vargas, que simplesmente colocá-los no campo vai resolver o jogo. Longe disso. O Atlético é um time que, se não é um primor técnico e tem muitas dificuldades para atacar, ele vai ter uma grande virtude, que é a vantagem que ele buscou nessa primeira partida, que é ter o contra-ataque na arena. E aí o time do Wagner Mancini cresce muito. A gente acompanhou os jogos do Atlético Paranaense aqui no Estádio do Vale, no Novo Hamburgo. O time bem ajustadinho, simplesinho, mas com boa saída pelos lados. Marcelo, que vai voltar para o jogo agora. O Ederson, que é um meia, que pouco se fala, mas joga tanto quanto o Paulo Baier no meio, faz um trabalho de vai e vem muito bom. O Ederson, que é atacante de velocidade. Enfim, é um time muito organizado que vai ter o contra-ataque. E eu faço o contraponto, e conversando pelas redes sociais com vários torcedores, eles também colocavam essa questão. Se o Grêmio tivesse vencido na arena por 1-0 e fosse chegar em Curitiba, a onda de otimismo entre os tricolores seria bastante grande. Justamente por quê? Porque o Grêmio sabe se defender e poderia usar esse contra-ataque. A arma do Atlético é a mesma. Os dois times são espelhados, inclusive, muito próximos disso, taticamente. Por isso que a situação do Grêmio é muito difícil, o Grêmio tem que criar um fato novo, que é saber atacar. Se vai conseguir pressionar, coisa que não tem conseguido na arena. Aquela vitória por 2-0 sobre o Santos, que serve como referência, foi um jogo muito diferente. O Santos é um time muito inferior ao Atlético Paranaense e pouco esboçou de contra-ataques com a saída do Montijo de jogo no primeiro tempo. E o Grêmio só marcou o segundo gol aos 44 do segundo tempo. A coisa já se encaminhava para os pênaltis. Era um negócio bem complicado e estava a vida do Grêmio naquele momento. Somente um fato novo vai levar o Grêmio a essa classificação no tempo normal. Mas acredito que 1-0, uma decisão nos pênaltis, é algo bastante viável. Eu diria, inclusive, eu aposto as fichas numa tendência nesse momento. Tu falou, né, Christopher, do Atlético Paranaense, o time que sabe sair bem. O que me parece, vendo o Atlético Paranaense jogar, principalmente no jogo de ontem, que era o jogo que estava em casa, que tinha que pressionar, que tinha que fazer resultado, é que o Atlético sabe o que faz. Ele conhece suas limitações, ele atacou muito pouco para quem joga em casa e precisava fazer o resultado. Atacou quase nada, fez o gol no primeiro tempo, no lance fortuito, depois pressionou e ficou por aquilo. Não teve grandes chances no segundo tempo. Quem teve as melhores oportunidades foi o Grêmio, que poderia até tivesse aproveitado, né, suas chances, teria virado o jogo. Mas o Atlético parece consciente das suas limitações e centra suas forças naquilo que sabe fazer melhor: defender e atacar em contra-ataques rápidos, né? Justamente isso. Certa feita, numa crônica do ABC Domingo, de uma vitória do Grêmio sobre o Botafogo no Maracanã, eu escrevi, Chico, que o Grêmio era um feio arrumadinho, aquele feio que vai pra festa, vai pra balada, sabe que tem poucas chances de ser o bambambam, ser o garanhão da noite, mas ele vai bem arrumadinho, faz a barba, se penteia bem, bota um bom perfume e acaba equilibrando o jogo nessa situação. O Atlético é a mesma coisa, ele é um time limitado, mas é um time limitado que sabe fazer algo diferente, sabe explorar essas limitações. Mais do que ser limitado, é saber explorar essas limitações, coisa que o Atlético faz. Sobre o Grêmio também, sobre o Renato,
tem muita gente pegando no pé, já defendendo uma não renovação para o ano que vem. Eu desafio esses torcedores a tentarem algo diferente para a partida de ontem. Vamos excluir o Zé Roberto, que é uma outra questão. Isso não é questão técnica, ele não está jogando por uma questão interna que a gente especula, mas a gente não tem informação. O que se fala agora é que ele teria já acertado com o clube para o ano que vem. Com o São Paulo, que essa informação chegou no vestiário, não pegou bem, que ele chegou a dar uma conversa com o Renato, disse: conta comigo agora, mas não conta para o ano que vem, e a gente sabe como funciona um vestiário de futebol, não é assim. Agora, os erros do Renato pontualmente foram a não escalação do Elano desde o início do jogo. Se ele não aguenta 90 minutos, utiliza 45, 60, o tempo que for possível. E a não entrada do Max Rodrigues no segundo tempo. Esse é um jogador que sempre tem dado algo diferente: velocidade, toque de bola, retenção. E que muito provavelmente não vai poder jogar semana que vem porque vão ter os três estrangeiros. Era o jogo de ter utilizado. No segundo tempo, quando a coisa estava ruim, não precisava ter entrado o Paulinho, ou talvez poderia ter saído o Riveiros, que foi muito mal no jogo. Poderia ter entrado o Max, e o Guilherme não soube utilizar esse jogador, que é um grande mistério. Sempre que entra bem e não é utilizado. Talvez seja aquela velha lei: vai que dá certo, vamos impedir que dê certo para ele não ficar no time, né? Pois é, então o Grêmio vai jogar na semana que vem, né? Tem essa partida mega decisiva contra o Atlético Paranaense. Antes disso, joga nesse domingo na Arena, às 5 horas da tarde, contra o Bahia, jogo que marcou, né, a reação do Tricolor no primeiro turno, né? O jogo que acabou fazendo 3-0 sem nenhum atacante. 3-0 com 2 chutes a gol praticamente. Isso. Né? Um jogo muito louco. O Grêmio acabou vencendo lá o Bahia na Fonte Nova. Jogo aí que vale muito pro Grêmio também, porque vai tentar recuperar a vice-liderança no Brasileirão. A gente teve também hoje, nessa quinta-feira pela manhã, a convocação da seleção brasileira, né, Christopher? Depois de toda a polêmica do Diego Costa, o jogo vai ser contra Honduras e contra o Chile, os amistosos da seleção brasileira. E daí, não tendo o Diego Costa, o Filipão veio com 3 novidades. O William, do Chelsea, que é um bom jogador que vem merecendo algum tempo já ser chamado, foi muito bem no Shakhtar Donetsk, principalmente. O Robinho, né, que foi também chamado. E quem é que foi a outra novidade? Essas são as duas novidades, né? Isso, exatamente. O Robinho, diz o Filipão que era uma convicção dele. Agora eu queria saber que tipo de convicção que o Filipão anda tendo para chamar... Qual a base dessa convicção? Sabendo que o Robinho, ele é reserva do Milan hoje. O Milan, que não vem fazendo quase nada de produtivo também no campeonato italiano. O Milan está nas posições mais intermediárias possíveis, sempre ali rodando entre 12º e 8º lugar. O Robinho é reserva desse time e agora vai ser chamado para a seleção brasileira. Eu acredito que ele tenha sido convocado pelo gol do Barcelona, pela Champions, é a única explicação. É um jogador que há pelo menos 2, 3 anos não emplaca uma temporada, não estou dizendo grandes atuações, não emplaca uma temporada como titular no Milan. É um jogador que tem muitas dificuldades. E no Milan, que vem vivendo assim, uma situação bem complicada, não chega nem perto de combater Juventus, a Roma ou Inter de Milão, como estava nos anos anteriores, que esse ano também está tentando se recuperar. O Milan está numa situação bem abaixo da sua média e o Robinho bem abaixo da média do Milan. O Menezes, que era um admirador do Robinho, havia desistido dele antes de deixar o cargo da seleção. Então é uma convocação que surpreende, e principalmente por ele ter entrado na vaga do Lucas, que é o jogador que era cotado para ser titular, perdeu a vaga entre os reservas, e é um jogador que cada vez mais fica fora da Copa do Mundo. É um jogador que não consegue emplacar uma boa temporada lá no PSG também. E o Robinho entrou exatamente nessa vaga. Sobre o William na vaga do Diego Costa, eu só posso entender que o Filipão não conhece o Diego Costa de fato. Ou não conhece o William? Das duas, uma. O William é um jogador de lado de campo, é um jogador, um meia aberto, para jogar nesse 4-2-3-1 que o Brasil vem jogando. Ele seria o substituto ou do Hulk ou do Neymar. O William faz quase uma função do D'Alessandro um pouco mais adiantado, é mais ou menos isso, indo do lado do campo para jogar na frente, mas mais adiantado. Esse papel de diagonal que é tão importante quando se joga com meias abertos, e é um jogador que não faz essa função de pivô, essa função que o Jô vai acabar exercendo como titular nesses 2 jogos, por ser o único. Fracassou o Pato, tem fracassado o Damião, Fred segue machucado, Diego Costa deu as costas para a seleção. Enfim, falta um centroavante, falta uma referência. Acho que o Filipão está pensando, Chico, no Neymar como um jogador referência. Ele já jogou assim algumas vezes com o próprio Mano Menezes, mas acho que o próprio Neymar vai acabar sendo esse reserva do jogo como um jogador pivô, um jogador centroavante.
Tá certo. Os jogos da seleção brasileira, né? Então a convocação foi feita, pode acompanhar quem quiser toda a convocação, toda a lista no site do Jornal NH. A gente tem hoje à noite também, nessa quinta-feira, 8 horas da noite, aqui no Estádio do Vale, o primeiro jogo da decisão do retorno da Copa Metropolitana. É até difícil de falar, né? Um nome tão comprido. Primeiro jogo da final do retorno da Metropolitana, Novo Hamburgo e Inter, 8 horas da noite. Vale acompanhar, a Rádio ABC vai transmitir ao vivo, né? Então quem quiser ouvir, esteja atento. Quem quiser ir no jogo, vá até o Estádio do Vale, vale a pena. Amanhã a gente vem trazendo tudo sobre o resultado do jogo, sobre a preparação da dupla Grenal para os jogos do final de semana do Brasileirão também. A gente volta então nessa sexta-feira, 3 horas da tarde. Até lá.